Rússia dispara um míssil balístico em Dnipro, que é um equipamento não utilizado ainda no campo de batalha guerra Rússia-Ucrânia e que, inclusive, depois de levantar muita suspeita sobre a capacidade intermediária e intercontinental, a gente tem um pronunciamento oficial do Putin, a nação e as forças armadas, garantindo que depois que a Ucrânia realizou ataques com mísseis do Ocidente, do Storm Shadow e do ataque MS, a Rússia se reserva o direito de atacar todos os países que estão colaborando com a Ucrânia e que o conflito ganhou dimensões globais, inclusive fazendo ameaças contra os Estados Unidos e outros membros do Ocidente. De verdade, galera, a tensão vem aumentando bastante. Ao mesmo tempo, a gente tem pesquisas dando indício, pessoal, que mais da metade dos ucranianos já querem ver um processo de negociação entre Ucrânia e Rússia e que o Biden, que recentemente mudou bastante das suas políticas, fornecendo mísseis, fornecendo minas, por exemplo, também terrestres, que são condenadas pela comunidade internacional, agora pretende perdoar mais de 4 bilhões de dólares em dívidas dos ucranianos. A gente tem também Bielorrússia, um grande aliado ali do governo russo, alegando que existe um plano entre Lituânia, Polônia e Ucrânia para fazer um ataque contra Belarus. Vale lembrar que na nova doutrina nuclear, a Rússia garante que um ataque contra Belarus também significaria uma retaliação nuclear. Para finalizar o nosso vídeo, falar um pouquinho também sobre as deliberações do TPI, o Tribunal Penal Internacional, que condena Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, que são agora criminosos de guerra, ou seja, não podem pisar em mais de 120 países. Quais vão ser as repercussões geopolíticas desse fato? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. E lembrando, pessoal, que nesse momento eles estão em Black Friday e pode ter desconto de até R$1.000 para você garantir o registro da sua marca, hein? Não perde essa oportunidade. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente acordou, né, com uma notícia bastante estarrecedora que a Rússia tinha utilizado, palavras da Ucrânia, um míssil balístico intercontinental que teria a capacidade, inclusive, de carregar ogivas nucleares para fazer um ataque em Dnipro. Segundo as informações ucranianas, esse míssil foi lançado de Astrakhan, um território ao sul ali da Rússia, né, em direção a Dnipro, pegando numa instalação industrial e causando alguns incêndios regionais. A grande questão é que essas foram as palavras do Zelensky, que inclusive se pronunciou publicamente colocando que essa atitude da Rússia só revela como o nosso insano vizinho, mais uma vez, revelou a sua verdadeira natureza, que mostra o seu desdém pela dignidade e pela vida humana. Inclusive que a velocidade desse míssil sugere capacidades balísticas intercontinentais, mas que as investigações estão em andamento. Vale lembrar, pessoal, que a distância entre Astrakhan e Dnipro seria mais ou menos ali de uns 1.000 quilômetros, e os mísseis balísticos intercontinentais, eles, primeiro, custam na casa de dezenas, depende da tecnologia, centenas de milhões de dólares, e tem uma capacidade de chegar a mais de 6.600, 6.500, depende muito, de novo, né, de qual míssil teria sido utilizado. Para fazer um ataque a cerca de 1.000 quilômetros e para ser um ataque sem a utilização de ogivas nucleares, porque o míssil pode carregar ogivas, mas aparentemente eram ogivas convencionais, tá? Fica um pouco estranho a Rússia ter utilizado um míssil tão caro, uma tecnologia tão apurada, para fazer um ataque que poderia ser feito com equipamentos muito mais baratos. E aí ficou a dúvida, né? Poxa, mas por que a Rússia fez isso? A gente levantou algumas hipóteses. Pode ser, por exemplo, porque a Rússia esteja simplesmente querendo testar um equipamento no campo de batalha. Pode ser. A gente pode ter, por exemplo, a dúvida se não era um elemento, uma tática de dissuasão. Porque, convenhamos, cara, que recentemente, como eu venho apresentando para vocês, a gente teve mudanças bem significativas
no conflito, na guerra. Os Estados Unidos, com o governo Biden, autorizou os mísseis de longo alcance para serem utilizados não só em áreas defendidas pela Ucrânia, mas também serem utilizadas em território russo. Pode ser, galera, a partir do sistema HIMARS. Os ATACMS, mísseis que podem chegar até 300 km de distância, o Storm Shadow britânico e também os Scalp franceses. Inclusive que eles já foram utilizados tanto em Kursk quanto em Briansk. Além disso, cedeu, por exemplo, minas terrestres, que, como eu falei para vocês, a própria Human Rights Watch publicou hoje, que são altamente condenadas pela comunidade internacional, embora os americanos garantam que, por ter a existência ali de baterias, eles conseguem fazer acionamentos a longas distâncias, então não representa riscos tão grandes como as minas que os próprios russos usam no campo de batalha, né? Além disso, a gente teve a mudança da política nuclear da Rússia por meio do decreto, né, do Putin, colocando ali, galera, que agora um ataque de um país, mesmo que não tenha armas nucleares, como a Ucrânia, se esse país for apoiado por um país que tenha armas nucleares, a exemplo dos Estados Unidos, isso também poderia ser utilizado como elemento para fazer uma retórica, uma resposta nuclear contra esse país que atacou e colocou em risco a integridade territorial dos russos. Ou seja, pode ser de fato elemento de dissuasão. Olha, a gente tem esse míssil e esse míssil teria a capacidade, né, esse míssil interbalístico continental teria a capacidade de fazer um ataque contra vocês ucranianos, inclusive carregando armas nucleares. Certeza, Estados Unidos, que vocês vão continuar ajudando tanto assim a Ucrânia? E existe um terceiro ponto. Realmente eles poderiam ter utilizado esses mísseis, porque eles estão fazendo um teste para depois colocar ogivas nucleares e fazer uma resposta nuclear, como promete o seu elemento de dissuasão nuclear. Enfim, foi perguntado para o Peskov falou que não se pronunciaria sobre o assunto, porque muito possivelmente o Putin falaria, e acabou falando. A gente estava tendo a Maria Zakharova fazendo um pronunciamento, inclusive fazendo críticas à recente base militar, que foi construída, na verdade assim, já vem sendo construída desde os anos 2000, mas foi inaugurado agora, ali na Polônia. Essa base, pessoal, que faz parte do Aesis Ashore, que é a ideia de fazer como se fosse uma espécie de escudo antimísseis, não só na Polônia, mas também em outros pontos do continente europeu, um escudo contra ataques russos. Inicialmente alegava-se que era contra possivelmente o Oriente Médio, mas a gente sabe, né, que é muito mais do que isso, tá? E a Rússia ficou pé da vida com isso, porque é uma base que está muito próximo, não só do território ucraniano, muito próximo também fronteira com a Rússia, mas também do Mar Báltico, do enclave de Kaliningrado, que é território russo, então gerou algumas rusgas ali, né? Esse tipo de pensamento, a construção dessa base. Depois de várias dúvidas tal, começaram a sair algumas notícias que, na verdade, possivelmente não era um míssil balístico intercontinental. Era, de fato, um míssil balístico, mas muito mais numa escala limitada. A Rússia não gastaria tantos recursos para fazer um ataque, né? Somente a 1.000 quilômetros ali de distância e sem causar tantos danos assim. O Putin... Agora, gravo para vocês, o pronunciamento foi há cerca de 1 hora, tá? Então, possivelmente, algumas repercussões dessa fala ainda vão ser geradas na comunidade internacional, mas ele fez um pronunciamento à nação e às forças armadas do seu país. Ele deixou bem claro, porque até agora ninguém tinha falado sobre o assunto. Inclusive, estava falando da Maria Zakharova, enquanto ela dava o pronunciamento criticando a base na Polônia, ela recebeu uma ligação, e aí não sei se foi de propósito, sem querer, começou a vazar o que o cara que estava falando com ela estava falando ali no microfone. E aí, ele falou que não era para ela citar em nenhum momento o ataque com míssil feito na região de Dnipro. E ela falou que não sabia também nada sobre o assunto. O Putin se pronunciou. Ele deixou bem claro que o que aconteceu foi um teste feito com o míssil Oreshnik, um míssil de médio alcance, um míssil balístico hipersônico não nuclear, que inclusive, segundo Putin, nenhum sistema moderno, inclusive dos Estados Unidos, da União Europeia, de membros da OTAN, consegue interceptar. E ele deixou bem claro, nós realizamos esse ataque porque a gente tinha feito uma promessa. Caso os Estados Unidos, caso a OTAN, países ocidentais, cedessem os mísseis de longo alcance para atacar o território russo, a gente faria uma resposta. Pois bem, a resposta veio. Os Estados Unidos, com os ATACMS, fizeram ataques na Ucrânia, né? No dia 19 de novembro e no dia 21 foi a vez dos ucranianos utilizarem os Storm Shadow britânicos para também realizarem ataques tanto em Briansk como também em território em Kursk. Nós, russos, não vamos admitir isso. Inclusive, ele colocou, deixando bem claro, que isso mostra como o conflito sai da escala regional, região ali do leste europeu, região asiática, e entra
para um conflito global, alegando que a Rússia agora também se reserva o direito de realizar ataques nas posições que a Rússia achar mais convenientes, e não só no território ucraniano, mas também em países aliados que estão fornecendo esses armamentos. Inclusive, segundo as próprias palavras do Putin, tá? Os ataques feitos em Briansk e Kursk, todos os sistemas de defesa, eles repeliram esses ataques. O uso dessas armas não vai influenciar o curso da operação militar especial, já que o Putin alega que todos os objetivos que foram traçados pela Rússia, eles estão sendo plenamente cumpridos e que, inclusive, esse míssil vai ser utilizado outras vezes e que os alvos eles vão ser definidos de acordo com as prioridades da Rússia. Só que colocando, né, que como ele é um míssil impossível de ser interceptado, segundo as promessas da Rússia, tá? Eles vão avisar, porque esse míssil, né, o Oreshnik, ele vai ser utilizado também em novos pontos militares, muito possivelmente na Ucrânia, mas talvez em outras posições também, é o que eu vou contar para vocês. Mas ele vai avisar, não vai ser utilizado em áreas de civis, vai ter informações prévias, para tentar minimizar os danos, tanto às nações inimigas, como também aos civis das nações inimigas que não sejam ali a Ucrânia. Ele deixou bem claro também, pessoal, que por conta, né, dos ataques com os ataques MS e com Storm Shadow, a Rússia se permite o direito de usar todas as armas contra alvos militares de países que permitem que as suas armas sejam usadas contra nós. Não explicitou se esses alvos militares são na Ucrânia, são na Polônia, se são, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Ah, professor, mas eles têm capacidade? Então, com mísseis balísticos intercontinentais têm essa capacidade, é fato. Aliás, hoje, praticamente todos os pontos do planeta, por todas as nações do planeta, podem ser atingidos. Mísseis balísticos intercontinentais com essa capacidade, a gente pode colocar Estados Unidos, Rússia e China com essa capacidade militar, tá? Então, sim, poderia ser utilizado. Novamente, tá? Eu, particularmente, duvido que isso seja feito, justamente por conta da dissuasão pelo medo do revide. Mas eu já tinha explicitado para vocês, o Putin não poderia deixar esse ataque com os ataques MS e com o Storm Shadow passar em branco. Por quê? Porque ele perderia a credibilidade, galera. Quantas vezes, eu leio os comentários de vocês, né? Professor, mais uma linha vermelha do Putin, mais uma linha vermelha que foi ultrapassada. Não podia ceder caças F-16, não poderia invadir o território russo, eles invadiram Kursk. Não poderia ceder equipamentos, não poderia ceder tanques e blindados. E foi tendo intervenção e o Putin não foi fazendo, entre aspas, nada. Isso poderia ferir a credibilidade e dentro de uma tática, né, de praticamente uma guerra fria se estabelecendo, se a Rússia vai demonstrando fraqueza e não apresentando respostas, isso fortalece muito o Ocidente. A questão é, como que o Ocidente vai se portar agora em relação a isso? Como eu falei para vocês, de novo, não é informação, é especulação, tá? A Rússia ficou muito incomodada com a inauguração dessa base militar na Polônia, alegando que os dispositivos que ali estão instalados têm capacidade de pegar em pontos sensíveis da Rússia. Então é como se a Rússia estivesse construindo uma base militar, sei lá, em Cuba, a crise dos mísseis, né? E podendo atingir o território americano. Os americanos se sentiriam felizes com isso? Não. E a Rússia também não se sente feliz com a inauguração dessa base. Será que a proposta dos russos, ou as palavras do Putin, que poderia fazer retaliações contra países que ameaçassem a Rússia, está citando essa nova base militar inaugurada na Polônia? É a informação que se coloca, entendeu? É a especulação, aliás, que se coloca. Só que, claro, uma coisa é você mexer com a Ucrânia, que não é membro da OTAN. Outra coisa é você mexer com a Polônia, que, inclusive, se armou demais desde o início do conflito. Justamente por estar na vizinhança ali, né, da guerra Rússia e Ucrânia. E hoje é um país extremamente poderoso do ponto de vista bélico e conta com toda a retaguarda da OTAN, que tem o artigo 5º da sua Constituição, que fala do uso de armas, aliás, de uma união dos países ali, membros da OTAN, os 32 países, em caso da agressão de algum país membro. Ou seja, a Rússia, possivelmente atacando a Polônia, não estaria atacando somente a Polônia, mas todos os países que fazem parte, incluindo os Estados Unidos. É fato, galera, uma guerra híbrida, a propaganda, a força que você demonstra para o seu inimigo conta demais. E o Biden, ele vinha meio que, entre aspas, né, se assanhando bastante nos últimos momentos. Então dá a entender que a Rússia, com isso, quis meio que mostrar, olha, a gente também tem força, o Oreshnik, novo míssil, pode ser utilizado em mais pontos, inclusive contra membros da OTAN. E aí, pessoal, onde vocês acham que o Putin realizará novos ataques, hein? Deixem aí nos comentários. Além disso, a gente teve também notícias bem importantes relacionadas a novas pesquisas que foram divulgadas, inclusive utilizando metodologias ocidentais, tá?
uma cúpula, na verdade um organismo, de Estados Unidos e Reino Unido, realizou uma pesquisa interna na Ucrânia e estabeleceu que mais da metade dos ucranianos já estão dispostos a negociar. Sim, galera, segundo a pesquisa, que inclusive em 2022 entendeu que 22% dos ucranianos gostariam de fazer uma negociação, em 2023 27%, agora em 2024 52% consideram fazer uma negociação com os russos. Pedem para que o Zelensky sente à mesa com o Putin e negocie o fim do conflito, inclusive com a possibilidade de cessões territoriais. De novo, isso mostra que uma das táticas utilizadas pelo Putin no campo de batalha, entre aspas, vem dando certo. Cara, você ter um país que está em guerra há mais de 2 anos não é simples, tanto para a Rússia como para a Ucrânia, claro, tá? A Rússia vem atacando pontos de infraestrutura energética, drones sendo utilizados em áreas de civis ali. E aí, imagina que você é um civil que mora, por exemplo, na região de Kherson, que já teve drones, por exemplo, perseguindo civis e realizando ataques. Você não se sente confortável para ir trabalhar, para fazer o mercado, deixar seu filho brincar no parque, coisa que valha. Então, é uma situação que foi ficando insustentável. Então, dentro dessa guerra, que também parte da propaganda, do convencimento da população, há um certo cansaço da população ucraniana, inclusive com alguns dados econômicos que eu vou apresentar para vocês que são bastante preocupantes para o Zelensky. Até por isso, o governo Biden anunciou uma proposta ali para o Congresso de perdão da dívida ucraniana. Não de toda a dívida, claro, mas de uma dívida parcial. Segundo Biden, ele pretende perdoar 4,65 bilhões de dólares da dívida, de uma dívida que soma 9 bilhões, além de outros financiamentos, claro, tá? Isso tudo porque esse financiamento que os Estados Unidos fazem, assim como também a União Europeia e tal, não é só para fins militares. Afinal, a Ucrânia também tem que pagar energia, tem que pagar funcionalismo público, tem que pagar também treinamento, financiamento do seu próprio exército em uma guerra contra a Rússia, que é a maior potência nuclear do planeta, entende? Hoje, o déficit da Ucrânia está na casa de 43,9 bilhões de dólares e é o terceiro ano consecutivo de déficit econômico. A Ucrânia, que já era um país que não vivia uma saúde financeira tão interessante, a Ucrânia é um país extremamente corrupto, lembrem disso, tá? Mesmo antes de Zelensky, guerra Rússia-Ucrânia, a Ucrânia já vinha atravessando problemas ali. Então, o Biden, anunciando mais esse pacote de ajuda econômica, mostra como nos seus últimos meses, últimos dias quase, né, de governo, ele pretende aumentar bastante a ajuda à Ucrânia. Aliás, que diferença, hein, galera? Depois que os democratas perderam a eleição, o Biden tá indo para cima mesmo, hein? Fornecendo, né, como eu falei, minas terrestres, fornecendo mísseis de longo alcance, perdoando dívida. Aparentemente, ele quer um fortalecimento do Zelensky, até porque futuramente Trump vence, Elon Musk e outros membros, Marco Rubio, aparentemente não estão muito satisfeitos com os bilhões de dólares despejados ali para a Ucrânia. A gente teve também, galera, notícias bem importantes relacionadas a Belarus, a Bielorrússia. A rede de TV estatal de Belarus, ou seja, tenho noção que é uma informação no mínimo viciada, né? Porque vem de uma parte muito interessada no processo, alegou que existe um plano conspiratório, uma conspiração de países bálticos, principalmente da Lituânia, mas também da Polônia e da Ucrânia, de fazer um ataque contra Belarus, contra a Bielorrússia. Vai lembrar, pessoal, que a Belarus, né, a Bielorrússia, de Alexander Lukashenko, é um grande aliado do governo Putin, recentemente recebeu os mísseis Iskander e é um país hoje que tem sim suas armas nucleares, claro, controladas pela Rússia, mas tem também o seu arsenal nuclear e tem vários problemas com membros locais. Tanto com os países bálticos, o corredor Suwalki, que conecta Belarus, Kaliningrado, países bálticos e Polônia, é uma das regiões mais tensas do planeta. Mesmo antes da guerra, já existia, segundo a própria Polônia, uma espécie de guerra híbrida entre Belarus e Polônia, com a Belarus, a mando da Rússia, pegando ali imigrantes do Afeganistão, da Síria, do Iraque e jogando para causar uma crise migratória na Polônia. E existem movimentos de rivais ali, né? De tropas sendo treinadas para fazer incursões contra a Ucrânia. A Polônia, que é um membro da OTAN também, não gostando muito da presença de Belarus na região. Então, uma região que já é bastante tensa. Segundo a Bielorrússia, o que existe hoje é que a Polônia está treinando milícias da oposição em Belarus e também membros locais, assim como o Vilnius também. Essas bases de treinamento elas vão ser utilizadas para uma futura agressão contra a Bielorrússia. Professor, você acha que isso pode acontecer? Na minha cabeça, tá? Não vejo muito sentido em isso acontecer justamente agora, no momento de guerra, a Polônia atacar, ou membros ali atacarem Belarus, tá? Mas enfim, foi a informação que foi dada.
Lembrando, como eu falei para vocês, que a nova política de doutrina nuclear da Rússia deliberou que caso seja feito ataque não só contra a Rússia, mas também contra Belarus, há um elemento de dissuasão nuclear que pode ser utilizado contra o país que realizou esse ataque. Percebam como o clima está ficando tenso, e a Rússia falando em retaliação em conflito global, de fato, é algo para, no mínimo, você se preocupar. E para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia bem polêmica e bem importante acerca do Tribunal Penal Internacional. Eu já tinha colocado para vocês que, como se fosse essa espécie do Ministério Público, vai entre aspas, né? A Procuradoria ali do Tribunal Penal Internacional, tinha denunciado membros do Hamas, só que quase todos já até faleceram, tá? Pelos ataques israelenses. E também alguns membros de Israel, principalmente Benjamin Netanyahu e, na época, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, hoje ele já foi até demitido por discordâncias com Benjamin Netanyahu, por supostos crimes de guerra. Depois de investigação, depois de recurso apresentado por Israel, que foi rejeitado de maneira unânime pelo tribunal, houve a deliberação que sim, Israel é um país que, dentre outras coisas, cometeu ilicitudes, como indução à fome, extermínio de povo, deslocamento forçado da população, e por isso o Benjamin Netanyahu e o responsável pela defesa do país, à época, Yoav Gallant, são criminosos. A situação é muito parecida, para não falar, não é igual, não é, porque o apoio é diferente, claro, né? Mas é quase similar à situação do Putin. O Putin também, ele foi condenado como criminoso de guerra, aí no caso por separar, né, filhos ali dos seus pais, deslocamento forçado da população ucraniana. Isso quer dizer que hoje, os 124 países que fazem parte, que assinaram o Estatuto de Roma, que são signatários, né, e respeitam o Tribunal Penal Internacional, caso Benjamin Netanyahu ou Yoav Gallant pisem em algum desses países, inclusive Brasilzão, é nós, a justiça, não é nem poder executivo, hein, a justiça deve convocar ali membros de força policial para prender, chamar forças policiais internacionais, a exemplo da Interpol, e levar, por exemplo, para a corte de Haia, para ser preso, já que eles são criminosos. Vocês entendem que, para um chefe de Estado, acho que entendem, né? A gente passou muito tempo falando isso sobre a Rússia. Pô, será que o Putin vai vir para a cúpula do G20? Não veio. Por quê? Porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. Rusgas que aconteceram quando a África do Sul também, que faz parte dos BRICS, também é signatária. Quase que o Putin veio, acabou não vindo, justamente porque a África do Sul é membro do Tribunal Penal Internacional, entende? Então, assim, claro que gera um peso muito grande. Pô, um chefe de governo como o Benjamin Netanyahu não poder pisar em mais da metade dos países é uma coisa que chama muita atenção. E claro que o peso simbólico é muito grande, inclusive com alguns países, como, por exemplo, Países Baixos, que, aliás, lembrando, né, faz parte de toda a região onde está a Corte Internacional de Haia. Já falou, a gente respeita. Então, se a Corte Internacional de Países Baixos, hein, membro ali da União Europeia, se a Corte coloca que o Benjamin Netanyahu é um criminoso de guerra, se ele vier pisar aqui no nosso solo, ele vai ser preso e vai ser julgado ali, né, pelos seus crimes cometidos. O Brasil ainda não se pronunciou oficialmente, a Argentina já. Os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos, cara, nem é signatário, tá, do Estatuto de Roma. Mas a Argentina é. Falou que não vai respeitar e que, inclusive, essa decisão só mostra um enfim, né, palavrinhas que o nosso canal aqui não gosta, né, enfim, né, que existe no mundo. Eu já falei, galera, que eu acho muito radical, né, associar algumas coisas feitas contra o Estado de Israel, na verdade não contra o Estado, né, mas contra o governo israelense no momento, que é o governo Netanyahu, exatamente um enfim, né, não que não exista, existe, mas aí fica muito fácil. Qualquer coisa que o Estado de Israel fizer ruim, ou que o Benjamin Netanyahu, o quê? Você está criticando o Benjamin Netanyahu? Então você é Óbvio que não, né, não dá pra fazer associação sempre assim. Mas, enfim, galera, é uma notícia importante, né? Vale lembrar, pessoal, que membros do Hamas, né, como eu falei, também foram condenados, mas o Hamas também já é reconhecido por grande parte da comunidade internacional, então o impacto ele é bem menor. O Benjamin Netanyahu fala que é ridícula essa decisão, membros ali do governo israelense falando que isso só fortalece grupos como o Hamas e é um prêmio para o terror, por condenar alguém que está querendo combater esse tipo de atitude. E talvez, galera, gere um pouco mais de falta de credibilidade nessas instituições internacionais. Pouco a Argentina anunciando já publicamente que não vai respeitar, meio que perde força esse tipo de organização. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.